Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Repórter Brasil News. Eu sou o Naldo Meirelles e apresento as principais notícias do dia. E a partir de agora tem as notícias das principais agências do Brasil. Jornal Repórter Brasil News está no ar. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, declarou que postos de combustíveis no Brasil estão infiltrados pelo crime organizado. Durante uma entrevista divulgada no dia 9 de fevereiro de 2025, ele ressaltou que essa atividade econômica enfrenta diversas fraudes, o que compromete a segurança e a economia do país. Para combater essas práticas, o secretário defendeu a implementação de operações estratégicas e reforços e de ações conjuntas para enfrentar o problema. Além disso, o Sarrubo destacou a urgência em reduzir a letalidade policial nas favelas do Rio de Janeiro. Ele expressou uma expectativa otimista quanto ao avanço das iniciativas de segurança pública, sinalizando que a operação de grande porte deve ser conduzida para enfrentar lento a criminalidade urbana quanto às fraudes nos postos de combustíveis. Repórter Brasil News. A taxa básica de juros, a Selic, completou 3 anos acima dos 10% ao ano em fevereiro de 2025. Projeções do mercado financeiro indicam que a Selic poderá atingir 15% ainda este ano, com uma queda gradual de 12,75% prevista somente para 2027. Isso implica que a taxa deve permanecer em 2 dígitos por pelo menos mais de 2 anos, totalizando 5 anos consecutivos nessa condição. Se confirmar as projeções, esse será o segundo maior período com a Selic acima de 10% do século XXI. A mais recente elevação foi de 1 ponto percentual de 29 de janeiro, refletindo uma política monetária restritiva em meio aos desafios econômicos enfrentados pelo país. Repórter Brasil News. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está desenvolvendo 2 projetos de lei para a regulamentação de plataformas digitais. Um dos projetos está sob discussão pelo Ministério da Fazenda, enquanto o outro é conduzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa surge após Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, anunciar o fim do sistema de verificação de fatos em janeiro, o que gerou preocupações sobre a propagação de notícias falsas. O Palácio do Planalto afirmou que os projetos ainda estão em fase de discussão e não há definições concretas. A medida reflete a intenção do governo de reforçar mecanismo para combater a desinformação e estabelecer maior controle sobre conteúdos digitais nas redes sociais. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para esta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta terça-feira tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde.
os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 50%. Nordeste. Recife, em Pernambuco, apresenta tempo nublado pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Aldeias Altas, no Maranhão, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 24 e 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 98 a 75%. Primavera no Pará. Celebra aniversário com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 31 graus. A umidade do ar vai de 95 a 30%. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 40 graus. A umidade do ar é de 85 a 30%. A Araucária, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. E uma missionária americana que costumava levar o evangelho a lugares não alcançados no mundo, compartilhou que, ao evangelizar uma tribo no Quênia pela primeira vez, pessoas aceitaram Jesus. Em um vídeo recente, Angie aparece pregando a palavra de Deus para um grupo debaixo de árvores, onde todos prestam atenção no que é ensinado. De acordo com o Joshua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre os não alcançados, 3,39 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus. O número representa 42,5% da população mundial. Repórter Brasil News. E após semanas de especulações, Beyoncé finalmente confirmou sua próxima turnê, a Cowboy Carter Tour para 2025, para a alegria de seus fãs. O anúncio foi feito por meio da conta oficial da cantora no Instagram. A cantora já havia dado a entender que ela contaria essa novidade aos fãs ao comentar que faria um grande anúncio em janeiro. Porém, adiou a revelação devido aos incêndios florestais que devastaram Los Angeles no início daquele mês. Agora os fãs aguardam ansiosos as datas da nova turnê da artista. Repórter Brasil News. E após um ano de diversos shows esgotados e multidões com canções na ponta da língua, a banda Fresno se prepara para sua primeira leva de shows da turnê Eu Nunca Fui Embora na Europa, com espetáculos em Portugal e Irlanda. Os músicos se apresentam em Porto dia 7 de fevereiro no Hard Club, em Lisboa, dia 8 de fevereiro na Music Station e em Dublin, dia 10 de fevereiro na The Academy. Além dos hits que marcaram uma geração de roqueiros, o trio formado por Lucas Silveira, voz e guitarra,
Vavo, guitarra e Guerra, bateria, também apresenta para os fãs europeus o repertório de seu último disco de inéditas. Repórter Brasil News. E Rodrigo Bocardi teria realizado serviços para o Bradesco enquanto ainda trabalhava na TV Globo, o que pode ter levado à sua demissão. A informação surgiu após o anúncio oficial da saída do ex-apresentador do Bom Dia São Paulo. De acordo com o F5 da Folha de São Paulo, Bocardi teria atuado em consultoria, apresentação de eventos e media training para o banco sem conhecimento da emissora. Empresas ligadas ao comunicador emitiram notas fiscais para o Bradesco entre 2017 e 2023, algo detectado por uma investigação interna que identificou os serviços prestados pelo jornalista e constatou conflito de interesse. Repórter Brasil News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento retroativo de auxílio alimentação ao juiz Daniel Guimarães, referente aos anos de 2007 a 2011. Dino criticou os chamados supersalários no judiciário, dizendo que benefícios assim burlam o teto constitucional, que é o salário de um ministro do STF, atualmente de R$44 mil. Dino argumentou que esses auxílios só podem ser concedidos com base na Lei Orgânica da Magistratura e que a simetria com o Ministério Público não justifica benefícios ilimitados. A decisão é provisória e valerá até o julgamento final do caso. Repórter Brasil News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro aguardará decisões concretas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de se manifestar sobre possíveis taxações de produtos brasileiros. Trump indicou a intenção de impor uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, o que pode afetar significativamente o Brasil, segundo o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Haddad enfatizou que o governo não reagirá a anúncios preliminares que podem ser mal interpretados ou revistos, preferindo esperar por decisões oficiais antes de qualquer posicionamento. Anteriormente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a possibilidade de reciprocidade, caso os Estados Unidos implementem tais tarifas, mas também expressou esperança de que isso não ocorra, destacando a longa história de relações comerciais entre os dois países. Repórter Brasil News. E uma iraniana que se mudou para os Estados Unidos na juventude relatou que após passar por anos de dificuldades e traumas emocionais, conheceu Jesus. Lili aceitou a Cristo quando um amigo imigrante iraniano, Jokeila Roma, foi visitá-la com um grupo cristão e lhe ensinou sobre a Bíblia. Hoje, ela encontrou consolo e liberdade em sua fé em Jesus. Essa experiência a direcionou a ajudar mulheres iranianas que enfrentaram opressão, abuso e isolamento semelhantes ao que ela viveu. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Mar e Campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Desde fevereiro de 2023, uma parceria entre o BNDES e o MapBiomas evitou que 728 milhões de reais fossem concedidos como empréstimo a produtores rurais com terras desmatadas ilegalmente. O monitoramento das áreas verdes é feito por imagens de satélite da plataforma, que abrange biomas como Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. De fevereiro de 2023 até dezembro do ano passado, o MapBiomas enviou 3,4 mil alertas de desmatamento ao BNDES, representando 1,12% das solicitações de crédito rural. Em 2024, 393 milhões de reais em empréstimos foram bloqueados devido ao desmatamento ilegal. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora.
aqui no nosso radar esportivo desta terça-feira, hoje, 11 de fevereiro de 2025, e o jogador Hulk teve muito que comemorar após a vitória do Atlético Mineiro por 2-0 contra o Cruzeiro no último domingo, pelo Campeonato Mineiro. Ele foi o autor dos 2 gols do jogo, ou seja, foi o herói do clássico contra o maior rival. Dessa forma, após a partida, o jogador postou uma foto nas suas redes sociais comemorando o resultado. Na publicação, ele aparece com a sua esposa Camila Ângelo e uma garrafa de vinho de mais de R$20 mil. O vinho que aparece na publicação se trata de um Barca Velha 2011. É possível encontrar a garrafa de 1,5 litro por R$ 22.990,90 na internet. Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo ficou com um jogador a mais aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Gabigol foi expulso após uma cotovelada em Lianco. Os gols do camisa 7 foram no segundo tempo. O primeiro aos 9 minutos e o segundo aos 41. Assim, com o resultado, o Atlético está na 2ª colocação do Grupo A com 13 pontos, os mesmos da líder Tombense, que por sua vez tem uma vitória a mais. O próximo compromisso do Galo é contra o Itaberito no Mineirão na quarta-feira, amanhã, portanto, às 7h45 da noite, pelo horário de Brasília. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima terça-feira para você. Hoje, 11 de fevereiro de 2025, no ar mais um Hora do Consumidor, falando hoje de compra internacional com problema na entrega. Eita, nós, hein? A Fernanda Lopes, de Porto Alegre, nos escreve contando o seguinte: comprei um celular em um site estrangeiro, mas nunca chegou. E ela pergunta, tenho algum direito? Olha, Fernanda, o artigo 49 do CDC, ele garante o direito de reembolso para compras não entregues, viu? Se a empresa tiver representação no Brasil, você pode acionar o Procon, tá bom, minha amiga? Obrigado aí pela sua participação. Esse foi o Hora do Consumidor, nesta terça-feira, de volta a qualquer momento. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. No segundo semestre de 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, finalizou a Operação Pente Fino com mais de 350 mil auxílios por incapacidade temporária encerrados por não atenderem mais aos critérios de concessão. Foram analisados mais de 680 mil benefícios entre 9 de julho e 31 de dezembro do ano passado, sendo que 47,9% foram suspensos. O especialista em Direito Previdenciário e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa, destaca que a ação do INSS é importante para melhorar a saúde do sistema financeiro, bem como para poder atender aqueles que realmente precisam e têm direito a receber o auxílio. Como quase metade dos benefícios analisados foram cancelados no final de 2024, o especialista Washington Barbosa pontua que há pontos de avaliação para o cenário. Ele questiona se a medida foi tomada de forma devida por ser um número expressivo. Caso o beneficiário tenha notado que não recebeu o auxílio e tenha se sentido prejudicado, Barbosa afirma que é possível recorrer da decisão. As pessoas que tiveram benefício suspenso nessas operações, elas devem procurar um advogado ou uma advogada de sua confiança. Porque ele vai pegar o benefício especificamente, vai reavaliar, vai olhar os motivos pelos quais esse benefício foi suspenso ou cancelado e vai te propor a melhor estratégia para resolver isso. Que pode ser uma estratégia administrativa, no âmbito administrativo, ou uma outra no âmbito judicial. Mas aí você precisa procurar uma pessoa especializada.
Segundo o especialista, o passo a passo sobre como proceder em caso de corte indevido do benefício é o seguinte. Primeiro, acesse o aplicativo Meu INSS ou o site do Meu INSS. O login é feito pelo gov.br. No app, o usuário verá todas as movimentações relacionadas à Previdência e Assistência Social. Depois, acesse a decisão do órgão de suspensão do auxílio, onde vão estar elencados os motivos da suspensão ou cancelamento do benefício. Por fim, com a decisão em mãos, procure um advogado ou uma advogada de sua confiança para que ele possa analisar o caso específico e proponha as medidas adequadas. Reportagem Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre retenção de líquido. A médica nefrologista doutora Letícia Jorge nos fala como perceber se o corpo está retendo líquido. Olá, ouvintes! Existem alguns sinais que podem te ajudar a identificar se você está retendo líquido no corpo. Primeiro, observe onde está inchando. Pode ser em todo o corpo ou apenas em algumas partes, como pés, pernas, mãos ou rosto. É possível notar que esses lugares estão maiores? Segundo, como está a sua pele? Regiões que estão retendo líquido costumam ficar mais esticadas e macias. Ao apertar, muitas vezes é possível deixar marcas na pele. Terceiro, verifique seu peso. Se estiver retendo líquido, é provável que esteja ganhando peso rapidamente, mesmo sem mudar seus hábitos alimentares. E por último, a parte inchada está mais difícil de se movimentar? Esse sintoma é mais perceptível nas mãos ou pés. O inchaço pode dificultar os movimentos das articulações. Se você está apresentando esses sintomas, não hesite em procurar ajuda médica para uma avaliação correta, que no caso seria um nefrologista, cardiologista ou clínico geral. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. Até a próxima quinta-feira, dia 13, mais de 20 mil prefeitos e gestores municipais de todas as regiões do país se reúnem em Brasília para o encontro de novos prefeitos e prefeitas, promovido pelo governo federal em parceria com a Associação Brasileira de Municípios, com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos. O encontro serve para aproximar União e gestores municipais, incentivar a cooperação entre eles. Este ano, com o tema A Cidade que Queremos está em Nossas Mãos, o evento vai oferecer mais de 170 atividades simultâneas, entre palestras e workshops, envolvendo todos os ministérios e órgãos públicos que têm ações nos municípios. Por meio dessas ações, os gestores locais terão acesso a informações sobre os programas e recursos disponíveis, recebendo também orientações técnicas, administrativas e financeiras. Os participantes terão acesso a mais de 100 conferências e 60 oficinas, distribuídas nos diferentes auditórios do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na área central de Brasília. Além disso, o evento terá a presença de todos os ministérios para atendimento aos gestores e atendimentos de órgãos federais, como o FNDE, IBAMA, Receita Federal, SERPRO, SEBRAE, Correios, além de bancos públicos, como Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Serão 6 eixos temáticos de trabalho em que os novos prefeitos e também os reeleitos das mais de 5.500 cidades brasileiras terão acesso às principais informações e novidades, como, por exemplo, acelerar programas e ações do governo federal voltados para as cidades, governança climática e eventos extremos, assistência técnica e transferências governamentais, entre outros. Para se inscrever no evento é só acessar o site www.gov.br/SRI. Reportagem Jornal Mar e Campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News.
Nesse ano, 70% das empresas brasileiras usaram o WhatsApp em estratégias de marketing, um aumento de 10% em relação a 2023. Considerado eficiente para o contato com LEDs, o aplicativo supera visitas presenciais e telefonemas. Com 99% dos smartphones no Brasil, o WhatsApp exige estratégias de segurança para proteger dados sensíveis. A advogada doutora Flávia Cristina dos Santos Jorge alerta sobre monitoramento das conversas corporativas, prática ainda sem regulamentação formal no Brasil, mas com jurisprudência favorável às empresas no controle de e-mails e chats. É preciso que as empresas monitorem o que os seus funcionários falam em nome delas para os clientes. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a Inter de Milão venceu a Fiorentina por 2-1 nesta segunda-feira na partida de encerramento da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Marimpon Gracic contra e Marco Arnautovic balançaram a rede para os donos da casa no San Siro em Milão, enquanto Rolando Mandragora de pênalti descontou para a Viola. Com a vitória, a Inter voltou a vencer após 2 rodadas e chegou aos 54 pontos. Assim, a diferença do líder Napoli, que vem de 2 empates consecutivos no italiano, caiu para apenas 1 ponto. Por outro lado, a Fiorentina encerrou uma sequência de 3 vitórias no italiano e perdeu um jogo na competição após 4 rodadas invictas. Dessa forma, o clube segue na 6ª posição com 42 pontos, 3 a menos que a Lazio, que é a 4ª colocada, que abre a zona de classificação para a próxima edição da Champions. A Inter de Milão volta a campo apenas no próximo domingo, dia 16, no clássico contra a Juventus, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Já classificada para as oitavas de final da Champions, a equipe terá a semana cheia para treinamentos, de olho no duelo contra a Velha Senhora. Por fim, a Fiorentina também entra em campo apenas no domingo, dia 16, quando recebe o Como às 8h30 da manhã pelo horário de Brasília, pela 25ª rodada do Calcio. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Vamos lá então, na Hora do Consumidor, chegando nesta terça-feira, falando sobre cancelamento de serviço de internet sem aviso. O João Martins, de Curitiba, diz que o plano de internet dele foi cancelado sem aviso e ele ficou sem serviço. Isso pode acontecer? Ele está perguntando aqui, né? Olha, João, o artigo 22 do CDC exige que serviços essenciais sejam prestados de forma contínua, viu? A operadora deve avisar previamente e oferecer solução adequada. Tá certo? Fica aí a dica para você, meu amigo. Grande abraço e a gente volta daqui a pouco, né? Com mais uma Hora do Consumidor por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Alguns alimentos, gente, eles são ricos em triptofano. Ele favorece a produção de melatonina no organismo, que além de regular o sono, é antioxidante. Possui efeitos neuroprotetores, também efeitos anti-inflamatórios, melhora o sistema imune, entre outros, tá? Além disso, ajuda a produzir a serotonina, induzindo a calma e também a sonolência. Alguns alimentos que te ajudam a dormir melhor, então, pode anotar aí: queijo branco, aveia, espinafre, nozes, kiwi e banana. Só não vai comer demais, né, gente? É tudo com muita moderação para dormir bem, tranquilo. Essa é a dica de alimentação de hoje, aqui
na nossa programação. Beijo, saúde pra você. Dicas de saúde. Informação Maricampo. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O governo projeta uma colheita de grãos 8,2% maior entre 2025 e 2026, incluindo feijão, arroz, milho e soja. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vê isso como uma solução para o alto preço dos alimentos. No entanto, especialistas alertam que o impacto nos preços não será imediato, pois fatores como o mercado externo e a cotação do dólar também influenciam.
A alta do dólar eleva os custos de produção e favorece as exportações, diminuindo a oferta interna e mantendo os preços elevados. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Pedro Raul teve boas chances, mas não marcou na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo por 2-0. O técnico Ramon Dias destacou a importância do atacante continuar treinando e se movimentando para aproveitar melhor as oportunidades. O jogador, que voltou a ser titular ao lado de Romero devido às ausências de Yuri Alberto e Thales Magno, acertou a trave e viu a defesa afastar uma bola quase na pequena área. Em 2024, ele soma 5 jogos e apenas 1 gol, marcado na estreia contra o Bragantino, encerrando um longo jejum. Apesar da seca de gols, Ramon Dias mantém confiança no atacante e enfatiza a necessidade de evolução, principalmente com a fase decisiva do Paulistão e a estreia na Libertadores se aproximando. O treinador ex-atacante afirmou que exige mais dos jogadores de frente e espera que eles sejam eficientes na finalização. Pedro Raul volta a ser opção na próxima quarta, quando o Corinthians enfrenta o Santos às 9h35 da noite na Neoquímica Arena pela 9ª rodada do estadual. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Mar e Campo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso, desde a base ao acabamento final. Encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas.
Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo na manhã desta terça-feira, hoje 11 de fevereiro, ano de 2025. Vamos então para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de terça-feira. E o tempo para hoje é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, a mínima 24 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 70% e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17 horas e 44 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h28 e a seguinte pré-mar será às 16 horas e 40 minutos. A primeira baixa-mar será às 10h26 e a seguinte baixa-mar às 22 horas e 53 minutos. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 4 horas e 36 minutos. Teremos 12 horas e 18 minutos de sol, o trânsito solar é às 11 horas e 34 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui na nossa Rádio Maricampo. Chegando mais informações nesta manhã. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A inteligência artificial que revoluciona várias áreas também está deixando sua marca no meio ambiente, só que de forma negativa. Segundo pesquisadores americanos, enviar um simples e-mail de 100 palavras utilizando IA pode consumir até 519 mililitros de água e 0,14 kW de eletricidade, equivalente a manter 14 lâmpadas de LED acesas por 1 hora. Esse impacto ambiental se amplia quando pensamos no número de usuários diários. A eficiência energética está em foco com o aumento das preocupações sobre o consumo de recursos em servidores que processam grandes volumes de dados para responder a cada comando. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Amigo, haja coração. E o Galvão Bueno, hein? Ele analisou a atuação de Neymar no empate sem gols entre Santos e Novo Horizontino no último domingo e destacou a falta de ritmo do camisa 10. O narrador ressaltou que o astro precisa de mais tempo e jogos para ajudar o Peixe, que ainda se mostra desorganizado. Abre aspas, muito calor em Novo Horizonte, pouco jogo de Neymar que precisa de mais tempo, mais jogos, até para ajudar o Santos. Um time ainda desorganizado, o Novo Horizontino merecia um resultado melhor que o 0-0, fecha aspas, afirmou o narrador. Ele também projetou o primeiro grande clássico do craque desde o seu retorno ao Brasil. Vamos aguardar a quarta-feira, tem Corinthians e Santos, primeiro grande clássico dele nesse retorno ao futebol brasileiro, concluiu. É isso aí, tá o Galvão Bueno dando aí sua opinião sobre o menino Ney no time da Vila, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Mais de 20 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional. É o que mostram dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a pasta, o novo documento é capaz de diminuir as fraudes, melhorar os cadastros administrativos e oferecer melhores serviços para a população. A carteira de identidade nacional tem validade de 5 anos para crianças com até 12 anos incompletos.
O Ministério informa que esse prazo é importante para que a biometria se mantenha atualizada no sistema de identificação brasileiro, para facilitar o acesso a serviços públicos na educação e na saúde, por exemplo. Já para maiores de 12 anos e pessoas com até 60, esse prazo é de 10 anos. A partir dos 60, a carteira tem validade indeterminada. A carteira de identidade nacional possui um padrão e um único número em todo o país. Isso porque o CPF passa a ser o Registro Nacional do Cidadão. Minas Gerais é o estado com a maior emissão do documento, seguido de Rio Grande do Sul e São Paulo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Mais de 3,5 milhões de pessoas se afastaram do trabalho no Brasil por motivo de doença no ano passado, cerca de 1 milhão de pessoas a mais do que o registrado em 2023. É o que mostram os dados do Ministério da Previdência Social. São pessoas que tiveram reconhecido o pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O benefício é concedido pelo INSS quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por causa de doença e, para receber, precisa passar por perícia médica. Em 2024, dor na coluna liderou o ranking. Mais de 205.100 trabalhadores tiveram o benefício por incapacidade temporária concedido por esse motivo. Hérnia de disco ficou em segundo lugar, com 172.400 afastamentos. Em terceiro, aparecem as fraturas na perna, incidente que gerou 147.665 concessões do benefício no ano passado. Ainda de acordo com os dados oficiais, mais de 472 mil pessoas se afastaram do trabalho em 2024 devido a transtornos mentais e comportamentais, com destaque para outros transtornos ansiosos e episódios depressivos. Esses motivos aparecem em quarto e quinto lugares no ranking de causas de afastamento. Juntos, eles responderam pelo afastamento de mais de 255 mil trabalhadores. Da Rádio 2, Milena Abreu. Alimentos ficam mais caros e fazem custo de vida do brasileiro subir outra vez. Na média, eles aumentaram 1,22% nos últimos dias, aponta o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCS, pesquisa semanal da Fundação Getúlio Vargas. Tomate com alta de 17% e café em pó, 10% mais caro, aparecem como os vilões. Mas eles não foram os únicos. O custo de vida do brasileiro, no geral, cresceu 0,49%, puxado também pelos gastos com educação e transporte. Isso porque subiram, por exemplo, a mensalidade escolar com alta de 5% e a passagem de ônibus urbano, que ficou em média 8% mais cara. Em ambos os casos, os valores normalmente são reajustados no começo do ano. O custo de vida do brasileiro só não subiu mais porque conta de luz, aluguel e passagem de avião, por exemplo, ficaram mais baratos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Banco do Brasil vai devolver 20 milhões e 600 mil reais a clientes devido a cobranças indevidas feitas nos últimos anos. A decisão faz parte de um acordo firmado com o Banco Central, que identificou irregularidades na cobrança sobre operações que envolvem cheque especial e cartões de crédito e débito. A devolução será feita em até 12 meses e deverá ser corrigida pela inflação. Pelo acordo, 14 milhões e 100 mil reais serão devolvidos porque o banco cobrou indevidamente tarifas de fornecimento de segunda via de cartão. Entre 2013 e 2024, para se ter uma ideia, 1.577.590 clientes foram lesados dessa forma. Também serão restituídos 6 milhões e meio de reais por cobranças de taxa de juros superiores ao limite máximo de 8% nas operações de cheque
especial para microempreendedores individuais, os MEIs. A devolução, nesse caso, será feita a 15.453 clientes. Essa irregularidade relacionada ao MEI foi registrada entre janeiro de 2020 e outubro de 2022. Os clientes que estiverem com os dados atualizados no banco receberão o dinheiro por meio de um estorno feito diretamente na fatura do cartão de crédito ou por depósito em conta. Caso isso não seja possível, o Banco do Brasil terá de entrar em contato diretamente com os clientes. Por causa das cobranças indevidas, o banco foi multado e se comprometeu a não repetir essas práticas no futuro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Golpes em compras online causaram prejuízos de 3,5 bilhões de reais aos brasileiros. O cálculo é de uma pesquisa realizada pela OLX. A empresa analisou cerca de 20 milhões de contas abertas em plataformas online para concluir o levantamento. Ele aponta que as principais fraudes foram falso pagamento em primeiro lugar, com 46% dos golpes. Na sequência, vem invasão de conta, anúncio falso e coleta de dados. A pesquisa fez uma avaliação de produtos. Neste quesito, anúncios envolvendo celular foram os principais alvos de fraude, com 27% do total. Em seguida, aparecem videogames, carros, vans e utilitários, computadores e motos. No golpe do falso pagamento, também chamado de compra aprovada, o criminoso faz um falso comprovante de depósito que é enviado para a vítima, garantindo a entrega do item. Mas o fraudador, a essa altura, já está com o produto. No caso de invasão de conta, o golpista se aproveita do vazamento de dados na internet para criar anúncios falsos por meio de logins e senhas de outras pessoas. Ele se passa por pessoa idônea e obtém pagamento antecipado por produtos que não existem. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Quatro jogos abrem nesta terça-feira a fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Ela envolve equipes que não conseguiram a vaga direta nas oitavas de final, porém que não foram eliminadas na primeira fase. São 16 times, dos quais os 8 que se classificarem, aí sim vão para as oitavas. O destaque fica por conta de Manchester City e Real Madrid, 5 da tarde, no horário de Brasília. São os 2 últimos campeões da Liga e donos de elencos bilionários, que ainda assim não fizeram uma boa primeira fase. Agora apenas um seguirá na competição. No mesmo horário tem Juventus e PSV, Sporting e Borussia Dortmund, enquanto o Paris Saint-Germain entra em campo mais cedo, às 2h45, fora de casa contra o Brest. Os duelos de volta serão na semana que vem. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Situação piora e Banco Central projeta uma inflação de 5,58% para este ano. Para chegar a esse número, o órgão ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Foi a 17ª edição seguida da pesquisa, na qual a projeção de inflação piorou. Para o trabalhador entender melhor, um índice de 5,58 indica que, na média, quem gastava R$ 700 com a compra do mês passará a gastar R$ 739. Assim como aconteceu em 2024, o país deve estourar a meta de inflação, que é de no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central terá que promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado para uma compra ou para ampliar o negócio, por exemplo, o que reduz o consumo, porém, pelo menos na teoria, ajuda a baixar os preços. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 13,25%, feche o ano em 15%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Crianças e adolescentes indígenas são mais vítimas fatais de câncer no Brasil. É o que aponta uma nova edição do Panorama de Oncologia Pediátrica do Instituto Desiderata,
que reúne informações sobre o câncer infanto-juvenil no país. A pesquisa leva em conta dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer. Segundo o levantamento, houve 76 mortes a cada 1 milhão de indígenas por ano. Mas entre crianças e adolescentes brancos, a taxa é de 42,6 por milhão. Esse número cai para 38,9 entre negros e amarelos no país. O último censo mostrou que quase 45% dos indígenas no Brasil vivem na região norte, seguida pela nordeste. A pesquisa destaca que essas duas regiões são as que apresentam menor incidência de novos casos, mas as duas com as maiores taxas de mortalidade. Especialistas concluem que o número pode ser ainda maior devido à subnotificação e ao difícil acesso aos serviços de saúde nessas localidades. Hoje, no Brasil, há 77 hospitais habilitados em oncologia pediátrica, mais da metade na região sudeste e apenas 3 na região norte. Além disso, mais de 40% dos pacientes com até 19 anos são atendidos em hospital sem serviço especializado e 20% têm que se locomover para cidades diferentes para conseguir tratamento. Na Rádio 2, Fabiola Altran. Prepare o leque, o ventilador, o ar-condicionado, ou seja lá o que você use para se refrescar nos dias mais quentes. É que uma nova onda de calor atinge o Brasil essa semana e os termômetros vão subir. De acordo com as mais recentes previsões da meteorologia, o calorão, que já age sobre o sul do país e já fez os termômetros passarem dos 43 graus no Rio Grande do Sul, deve chegar aos estados do Sudeste e do Nordeste a partir desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. E a expectativa é que as temperaturas permaneçam bastante altas, até pelo menos terça-feira da semana que vem, dia 18. Há inclusive possibilidade de recorde de calor para o ano em algumas regiões. Caso, por exemplo, de áreas no estado do Rio de Janeiro, do noroeste de Minas Gerais, oeste da Bahia e na região do sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí, onde os termômetros podem chegar aos 40 graus. Da Rádio 2, Milena Abreu. Mais de 11 mil sites de apostas e jogos online irregulares já receberam pedido do governo para saírem do ar. São 11.500 páginas que não receberam aval do Ministério da Fazenda para operar no país. Segundo a pasta, hoje 153 marcas têm permissão para operar legalmente no mercado. Além disso, 68 empresas possuem autorização oficial com um total de mais de 2 bilhões de reais pagos em outorgas ao governo. Até agora, o Ministério recebeu 349 pedidos de autorização. O bloqueio desses sites é solicitado à Agência Nacional de Telecomunicações, que então entra em contato com as operadoras. Essas prestadoras de serviço que são responsáveis por impedir o acesso à página ou aplicativo irregular. Em janeiro, a fiscalização teve como foco 51 influenciadores digitais. Eles eram investigados por promoverem plataformas de apostas ilegais ou por cometerem irregularidades em parceria com empresas autorizadas. Nesta semana, o governo lançou uma consulta pública sobre a agenda regulatória para o setor. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vazão de mais da metade dos rios no Brasil está em risco. A situação afeta tanto o abastecimento humano quanto os ecossistemas aquáticos. A conclusão é de uma pesquisa de cientistas da Universidade de São Paulo, em parceria com pesquisadores dos Estados Unidos. Ao todo, foram analisados quase 18 mil poços em todo o território nacional. Segundo os especialistas, 55,4% deles apresentam níveis de água subterrânea abaixo da superfície dos riachos mais próximos. Significa que a água dos rios tem se infiltrado no subsolo, o que compromete a vazão
e pode levar ao esgotamento progressivo desses corpos d'água. A infiltração ocorre quando a água penetra no solo e se desloca para camadas subterrâneas e, assim, abastece os lençóis freáticos. É um fenômeno natural que regula o fluxo de água nos ecossistemas e garante a disponibilidade hídrica a longo prazo. Mas, quando a retirada de água subterrânea é excessiva, o lençol freático pode se aprofundar e levar os rios a perderem água para o subsolo. Isso resulta na diminuição da vazão dos rios e compromete os ecossistemas aquáticos. A bacia do Rio São Francisco é uma das mais afetadas. Da Rádio 2, Fabinho Lautran. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7 horas 59 minutos, 7h59. Fevereiro Roxo conscientiza sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Neste mês, a campanha Fevereiro Roxo busca conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças como lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Não há cura para nenhuma dessas patologias, por isso, identificar cedo os sintomas e tratá-los pode ajudar a reduzir os impactos no dia a dia dos pacientes. O reumatologista José Hilton Nogueira destaca a importância de se identificar cedo o lúpus e a fibromialgia para garantir uma melhor qualidade de vida do paciente e prevenir consequências mais graves. Por isso, campanhas de conscientização e que levem informação à sociedade sobre os sinais são imprescindíveis. Atendimento no Hospital Veterinário de Natal é normalizado. Os serviços do Hospital Veterinário de Natal foram normalizados com o retorno dos procedimentos cirúrgicos de enfermagem e exames laboratoriais. A unidade localizada no bairro da Ribeira, na zona leste de Natal, funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Serviços como consultas, ultrassonografias e exames de raio-x também são disponibilizados. Por mês, de acordo com Jéssica Porto, coordenadora do hospital, são realizados cerca de 600 atendimentos. Por dia, são distribuídas 20 fichas. A procura por procedimentos na unidade é sempre intensa. Cosern vai fazer desligamento emergencial no bairro do Alecrim na manhã de hoje. A Neoenergia Cosern informou em nota enviada para a imprensa que fez um desligamento emergencial para 101 unidades consumidoras na Avenida Presidente Bandeira, entre a Rua dos Canindés e Rua dos Pajeús, no bairro do Alecrim, zona leste de Natal. E essa interrupção acontece até às 11 horas aproximadamente desta manhã de terça-feira. O desligamento emergencial será necessário para que a distribuidora realize uma obra de interligação do Teatro Sandoval Vanderlei à rede elétrica do bairro. Final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Agradecer o carinho da audiência, mas a gente encerra trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia! Hora do café! Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Rubens e Frank, a dupla dinâmica do Kit da Construção, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva,
Pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o meu amigo Marcos Brito hoje toma café, sabe com quê? Omelete de ovo com ketchup. Meu amigo, você hoje inovou, viu? Omelete de ovo com ketchup. Esse Marcos Brito é uma figuraça. Olha o omelete de ovo aí, viu? Com ketchup. Ele tá se melando todinho, sem não. Eita, Marcos Brito. Gente, essa turma não é fácil, viu? Essa turma, quando começa a sorrir, é demais. Vamos então para o pensamento do dia. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia, nesta manhã de terça-feira, Deus nos chama para amar e servir ao próximo. Ao refletirmos durante nossa manhã, podemos considerar maneiras de expressar o amor e a compaixão ao longo do dia. Gestos simples de bondade podem ter um impacto significativo na vida das pessoas ao nosso redor e, através deles, manifestamos o amor de Deus no mundo. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima terça. Amanhã nos encontraremos às 7 horas da manhã aqui em mais um Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.